igreja em sua casa e hoje eu estou super empolgada para dar a vocês a palavra que o Espírito Santo me deu. Inclusive é um versículo que a maioria das pessoas que ainda estão entendendo a nova aliança tem muitas dúvidas e me questionam muito a respeito disso. Eu queria ir lá com você no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 21, vou procurar falar super devagar, porque nós vamos falar aqui palavra por palavra e para que você entenda o melhor possível, tá bem? Vamos lá? João capítulo 14, no verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Bom, gente, só para vocês entenderem, o Espírito Santo me levou a estudar a Bíblia do grego koiné, que é o grego que foi escrito o Novo Testamento. E eu achei essa Bíblia e estou estudando ela. E fui direto, o primeiro versículo que eu estudei foi esse. Por quê? Porque quem entende a obra consumada de Jesus, quem entende a nova aliança, claro que percebe que aqui no português não está expressando perfeitamente o que poderia expressar no grego, o que expressa no grego. É claro que você que tem o Espírito Santo não precisa se preocupar com traduções, porque o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele nos conduz a toda a verdade, ele nos revela o que está no texto, não somente na letra, tá? E o que acontece? Vamos começar estudando aqui as palavras principais desse versículo. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. A palavra mandamentos aqui no grego é a palavra entolé. Entolé significa comandos. E os substantivos derivados dessa palavra são, melhor eu pegar aqui, focalizar no resultado final, ou o comando do final, ou consumação. Ou seja, essa palavra significa comando e os substantivos derivados são esse, focalizar no resultado final ou consumação. A gente percebe que Jesus aqui não está falando dos 10 mandamentos, que Jesus aqui não está falando das leis do Velho Testamento, não. Ele está falando dos comandos dele. Que comandos, pastora? Gente, vocês já leram, com certeza leram, João capítulo 14 inteiro? Como é que ele começa? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Todo o capítulo ele vai nos influenciando a crer na obra que está sendo feita. Ele diz que ele ia ao Pai, mas que ele voltaria, nos buscaria. Esses são os comandos dele, para nós crermos, considerando que os substantivos derivados são de olho no final, ou seja, no resultado final, na consumação. Ele está falando realmente dos comandos que envolvem a obra dele. Gente, qual seriam os comandos do Novo Testamento? Qual é o maior comando, ou seja, o comando do Novo Testamento? Aquele que crê será salvo. Essa é a maior indicação que nós temos do Novo Testamento, tá? E no Velho Testamento? Aquele que cumprir a lei, por ela viverá. Então ele está apontando aqui para as coisas que ele vem falando desde então, para as palavras dele. Então, aqueles que guardam, que têm os meus comandos. Por que tem? Porque ele deu. Né? A gente sempre olha mandamento e já pensa, tenho que fazer alguma coisa, mas ele não está dizendo sobre nada aqui no executar. Ele está aqui justamente dizendo para você olhar e receber o comando dele, aquele que tem os meus comandos, que foca na consumação, que crê, ou seja, que está nas palavras que ele falou ali em todo o capítulo 14. Aí ele diz: aquele que tem os meus comandos e os guarda. A palavra guarda no grego é tereo, que quer dizer manter intacto, preservar. No português, quando a gente fala guarda o que eu estou te falando, normalmente essa expressão para nós significa executa o que eu estou te dizendo, é ou não é? No grego não. No grego essa palavra tereo significa manter intacto. Então Jesus está falando assim, mantenha intacto, aquele que mantém intacto os meus comandos. Ou seja, não deixa eles serem alterados, mudados. Gente, isso é tão importante. Se a gente atentar para as palavras de Jesus aqui, tudo indica você a crer na obra de consumação, a crer naquilo que ele está fazendo, na obra de fé que ele está fazendo. Ele fala, mantenha-se intacto. E a igreja tem mudado tanto isso. Quanto que a igreja olha para Cristo, sabe o que Cristo fez, mas quer se salvar pelos seus esforços, quer mudar. Esse próprio versículo é pregado de maneira diferente. Quem tem os meus comandos e preserva isso intacto, não se vira nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seja mudada a minha obra na sua consciência. Ele diz, esse é o que me ama. Essa palavra ama
no grego não está ágape escrito aqui, tá? Ágape é amor, ok. Essa palavra está agapao, é amar. Mas os maiores derivados que no caso indica nessa passagem, que é ali na Bíblia, está dizendo na Bíblia grega, seria como preferir ou desejar, querer, é aquele que me quer. É aquele que prefere por mim. Até o agapao é muito usado para preferir o que Deus ama, tá? Na Bíblia grega é muito usado isso como uma palavra do preferir ao que Deus ama ou amar ao que Deus prefere. Ou seja, aquele que olha pra mim, aquele que me quer. Esse é o que realmente deseja de mim. Aí você fala, mas desejar dele, pastora? É, porque a igreja conhece Jesus, mas não quer ser salva por ele. A igreja, a maior parte quer ser salva pela sua boa conduta. O que ele próprio está dizendo aqui, mantém intacto o que eu digo. Mantém intacto os meus comandos, porque esse é o que me quer. Que comandos? Crê na obra dele, tá bem? Então esse amor aqui, porque a maioria das pessoas sentem acusação porque não sentem amor por Deus, ou amor por Jesus, né? Enfim. Aí eu não sinto, mas gente, nós não estamos falando de sentimento, e nem Deus exige isso de você. Fique tranquilo, tá? Ele tá falando aqui justamente sobre o fato de querer a ele. Esse é o que quer. Esse é o que quer ser salvo por mim. Esse é o que quer viver através de mim. Esse é o que prefere por mim, tá? É aquele que olha pra ele e pensa em Cristo. Eu preciso de Cristo. Eu tenho necessidade de Cristo. Esse que tem necessidade de mim, que quer a mim. Você voltando a frase ao contrário, ele diz, esse que me quer, porque ele diz, é o que me ama. Então é algo que está dentro de mim. Então esse que me quer, esse que prefere a mim, é o que guarda, mantém intacto aquilo que eu digo. Deu pra entender? E aí ele não tá aqui falando sobre cumprir mandamentos pra mostrar a Deus que ama ele. Gente, quem prega isso tá totalmente fora da revelação do Espírito. Tá totalmente letra. E aí diz, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Claro, porque a Bíblia diz que ele é o Filho amado. Então aquele que se entrega a Jesus, que olha para Cristo, que busca ser salvo por ele, e que, salvo por ele, habita, está em Cristo, então é amado também pelo Pai. Porque ele é amado, e se eu estou nele, eu também me torno amada, tá bem? Esse é o versículo. Aí eu queria ir para o capítulo 15, no verso 10, porque para fechar todas as lacunas da minha explicação desse verso, tá bem? Que diz assim, capítulo 15, verso 10. Nós sabemos que o capítulo 15, ele começa dizendo o quê? Eu sou a videira, vós sois as varas, né? Todo aquele que está em mim dá frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Vocês lembram disso? Vamos para o verso 10. Se guardardes, manter intacto os meus mandamentos, os meus comandos, aquilo que eu digo, a fé que eu estou apontando para vocês, permanecereis no meu amor. Exatamente, permanece. Por quê? Porque as palavras de Cristo, essas palavras de fé que Ele nos indicou, creia, guarda o que eu estou falando, guarda a minha consumação, é aquele que permanece no amor. Por quê? Ah, mas se eu não guardar essas palavras, se eu permitir que as pessoas venham me ludibriar, dizendo que sou eu quem tenho que fazer a obra, que sou eu quem tenho que me salvar, que eu tenho que cumprir lei para me salvar, se isso mudar, eu saio do amor? Na realidade, assim, Deus não deixa de amar você, mas você deixa de receber. Por quê? Porque você começa a fazer pela sua própria força, você acha que precisa merecer. Então você deixa de estar no amor de Deus, você se tira de lá. Deus não tira, Deus nunca vai deixar de amar você. Aliás, irmãos, nem tem como esse versículo 21 do capítulo 14 mostrar que a gente ama Ele para depois Ele nos amar. Porque no primeiro livro, na primeira epístola de João, diz que Ele nos amou primeiro. Então a Bíblia, pessoal, ela se completa. Você não pode pegar um versículo e interpretar a Bíblia inteira. Ele nos amou primeiro. Então, João 14, 20, 21 jamais poderia significar que eu amando Ele, então Ele vai me amar. Não tem como, gente, porque Ele me amou primeiro, tá? Então Deus, Ele ama você. Isso não muda, mas você deixa de receber, você deixa de permanecer no amor dele. Quem permanece no amor dele recebe. Você deixa de receber porque você se coloca em consciência de condenação. Você começa a buscar as coisas pelo seu próprio esforço e não pela fé, tá? Então ele diz, mantém intactas as minhas palavras sobre crer, permanecer na minha obra consumada, tá? Ainda no verso 10 do capítulo 15... Eu sei, gente, que é um assunto extremamente complexo, pra mim tá super entendido, então a gente quando passa, às vezes passa muito rápido. Qualquer dúvida depois vocês perguntam pelo message, tá? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Verso 11.
Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, guardando, mantendo intacta os meus comandos sobre crer, sobre olhar para o resultado final, que é a consumação, a alegria de vocês será completa. Versículo 12. O meu mandamento é este. Essa palavra aqui, que já está no singular, mandamento, porque ele estava falando de comandos, mandamentos. Essa palavra mandamento, no grego está a hierarquia do meu comando, ou seja, o meu principal comando é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Na tradução de Lutero, diz assim, nenhum homem é maior do que esse, de entregar a vida pelos seus amigos. É tão engraçado a gente querer amar o próximo como Cristo amou. Se disse que não há nenhum homem maior do que aquele que entrega a vida pelos seus amigos. Quem está querendo ser maior que Jesus aqui? Então ele diz no versículo 12 de novo, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei. Gente, Jesus morreu por nós. É isso que ele está falando, que a gente tem que amar aos outros como ele nos amou. Você consegue fazer isso pelo seu esforço? Você consegue produzir isso de você mesmo? Como é que você pode olhar para esse versículo e tentar viver isso pela sua forma? Vira um bando de hipócrita dentro da igreja. Não, a gente tem que amar, igual Jesus amou. Vamos rir, vamos abraçar. Tudo hipocrisia, porque por dentro você jamais daria a vida por aquela pessoa. Jesus não está pedindo para você fazer isso como obra. E eu vou te provar. Então ele disse, 13, ninguém tem maior amor do que esse, ou nenhum homem é maior do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 14, aí vem a bomba. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Você pensa, ué, lascou. Então eu sou a sua amiga de Jesus se eu obedecer a ele. E o maior mandamento que ele está me dando é amar o outro como ele me amou? Então para ser amiga dele eu tenho que morrer pelos outros? Irmãos, quem acredita nisso não está sendo conduzido pelo Espírito. Não está. Está realmente vivendo da letra. Ou até mesmo não está conseguindo interpretar o texto. Quando ele fala isso, olha o que ele fala em seguida. Verso 15. Já não vos chamo servos. Talvez você nunca entendeu o que ele está querendo dizer aqui. Novamente, na tradução de Lutero, eu pego várias traduções, irmãos, permito que o Espírito venha me ministrando. Olha o que diz na tradução de Lutero. Então ele diz, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. 15. Parece que ele me deu uma obrigação. 15. Olha o que diz na tradução de Lutero. Eu não estou dizendo que a partir de agora você é servo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas você me disse que... aí a tradução está toda... Porque eu passei do inglês para o português. Mas que vocês são meus amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado. Ou seja, ele diz, já não vos chamo servos. Eu estou falando, vocês são meus amigos, vocês fizeram o que eu mando vocês fazer, mas eu não estou chamando vocês de servo. Eu não estou colocando vocês como servo. O servo cumpre ordens, obrigações, leis, com o seu próprio esforço para ser recompensado. Eu não estou chamando vocês de servos. Eu não estou pedindo para você fazer isso por você mesmo. Eu vou te provar como ele está dizendo isso. Já não estou chamando vocês de servo, nem estou mandando vocês me obedecerem dessa forma. Vocês são meus amigos. Aí ele diz, porque, olha lá, no 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Ele falou, eu não estou chamando vocês de servos. Fui eu que chamei vocês. Chamei vocês para dar fruto. Portanto, o meu desejo de que vocês façam e cumpram, amando um ao outro, vai ser um fruto que vocês vão dar através de mim. Jesus não mandou você cumprir o mandamento de amar ao próximo com a sua força e sua hipocrisia e seu sorriso. Ele disse, vai ser de mim que isso vai acontecer. Lê o capítulo 15, ele diz, eu sou a videira, vocês são as varas. Vocês não podem fazer nada sem mim. Como é que você lê isso e termina o capítulo com obrigações na cabeça, se você acabou de ler que Jesus falou que sem ele você não pode fazer nada? Ele fala no 15, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando, dizendo, mas eu não estou chamando vocês de servos. Tudo que fala sobre fazer para a igreja hoje é virar escravo, é virar servo. Senhor, eis aqui o seu servo. Não, Senhor, eis aqui sua filha, tá?
Aí ele termina dizendo, eu estou chamando vocês para dar fruto, eu não estou chamando vocês para obedecer como escravos, vocês não são mais escravos, vocês estão livres, vocês são salvos, guarda esses comandos, mantenha isso intacto. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem quiser essa Bíblia que eu encontrei do Koiné, do grego Koiné, online, eu passo para vocês. Tudo que vocês quiserem aprender mesmo, pode me contactar, que eu ajudo vocês a aprenderem, porque isso é para a igreja toda, isso não é para o clero, para os líderes, para os mestres, para com isso. Isso é para a igreja toda, estudar. O Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. Quando eu leio a Bíblia, eu vou permitindo que o Espírito me diga, estuda mais sobre isso. Porque na interpretação do português às vezes não está claro, estuda mais sobre isso. Principalmente porque hoje é pregado que pelo seu esforço você vai para o céu, não pela obra de Jesus. Prega sobre Jesus, mas não diz que ele é suficiente, você tem que fazer alguma coisa. Então o que acontece? Quando você lê a Bíblia, o que você lê a Bíblia? Com obrigações. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você não conhece, você não consegue entender como é que aquilo se encaixa com a obra consumada. Quando a gente está esclarecido nisso, o Espírito Santo vai nos dizendo. Gente, a Bíblia diz que a letra mata. Estudar só a letra da Bíblia não vai te trazer nada. Você precisa deixar o Espírito Santo te revelar ela. Eu acho engraçado, eu queria até entender isso. Cadê os mestres da igreja, os que estudam, os que têm diploma e que conhecem toda a Bíblia e que estudam grego, e que estudam aramaico, que estudam teologia e que estudam isso, que estudam aquilo, que tem um monte de diploma? Cadê esse povo para revelar essas coisas para nós? Como é que vocês sabem tanto de ismo, o nome daquilo, todos os reformadores e mais não sei o quê, e não é capaz de revelar esse versículo para nós como ele realmente é? Eu vou explicar por quê. Porque um médico, ele pode conhecer o corpo inteiro de uma pessoa, toda a parte do corpo, a estrutura toda. Mas uma coisa ele não pode conhecer, o coração daquela pessoa. Porque o coração de uma pessoa só ela pode revelar o que está lá dentro da alma. A mesma coisa é com Deus. Você pode conhecer a parte cultural, histórica, tudo, todas as línguas, idiomas, tudo que construiu a Bíblia. Você pode estudar o quanto você quiser, toda a história dela, a construção dela, os reformadores, você pode estudar o que você quiser, mas o coração de Deus só Ele pode revelar. E sabe qual é o problema? Que é o Espírito da verdade é quem revela. E aqueles que não estão que estão estudando letra, ficam inchados, mas não traz uma revelação que preste. Nada que venha do Espírito para a igreja. Eu acho engraçado que assim, eu quero dizer para vocês que o diploma de vocês não nos ajuda. O quanto vocês sabem, teoricamente, não nos ajuda. A igreja não precisa disso. Esses dias meu irmão estava ouvindo uma pessoa que disse, o meu pastor não é um vovozinho, meu pastor é um surfista. Meu irmão pensou, mas o que isso muda a minha vida se um pastor for surfista? Vocês não entenderam? Não muda nada a vida da gente se o pastor for um surfista. Não muda nada a vida da gente se o pastor for engravatado. Isso não faz diferença para nós. Não muda nada se a igreja tem festa ou se a igreja não tem festa. Se a igreja é bonita, se a igreja é feia. Se o pastor é cabeludo, se ele é careca. Se ele tem dente, se ele não tem. Isso não muda a vida de ninguém. Tanto faz. Tanto faz como é que o pastor é, tanto faz se ele tem diploma, se ele sabe falar, se ele não sabe falar, se a igreja é cheia, se a igreja é vazia, se tem cadeira, se não tem. Vocês não percebem? Isso não muda a vida do povo. Nós precisamos ouvir as palavras que vêm do Espírito. E as palavras que vêm do Espírito de vida são as palavras que apontam para a obra consumada de Jesus. O povo não precisa de nada. O povo não precisa de apetrecho, de mulher maquiada, de mulher bem vestida. Isso não faz diferença para nós. O povo não precisa de reunião para ensinar as mulheres a se vestir. Vocês não têm louça para lavar? Isso não faz diferença na nossa vida. O que a igreja precisa é ouvir sobre as palavras de vida. O que a igreja precisa é receber revelação da obra de Jesus. A igreja está assim, se firmando em um monte de atividades, e não, se você não se vestir assim, isso é assim, se você não fizer assim, isso é assado, se você for com um carro X na igreja, o testemunho é esse. Não me faz diferença se o pastor tem carro ou se não tem. Eu quero saber que se os que saem da boca dele são palavras de vida. Isso muda a vida das pessoas. Mas os que têm muita letra, são o que a Bíblia diz, a ciência incha, deixa o homem soberbo, orgulhoso, eu sei, hein? Sou formado, mas o amor é que edifica. Que amor? O meu amor por Deus? Não, o amor dele por mim. A igreja não precisa dos seus diplomas, a igreja não precisa saber todos os reformadores que passou por essa história. A igreja não precisa disso. Sabe o que a igreja precisa? Ouvir que ela é amada. Porque é o amor que edifica. Uma pessoa pode não saber ler, pode não saber escrever, pode não ter condições de fazer curso nenhum, mas se você disser para ela,
Deus ama você, entregou o filho dele por você. Aquela mulher vai ser uma vitoriosa, aquele homem vai ter sucesso. A igreja não precisa de apetrechos. A igreja não precisa de nada. Não faz diferença para a igreja se o pastor é surfista, se ele é vovozinho, se ele é novinho, se ele é menino. Não interessa. Eu quero saber se daquela boca vai sair edificação. Se vai sair obra consumada. Mas pastora, então quando é que o Espírito fala pela boca de alguém? Irmãos, sabe quando se tem comunhão com o Espírito Santo? Não é quando você fica pulando no altar, vem Espírito! Eu não sei nem porque vem Espírito, porque o Espírito já tá, vem pra onde? Ele não tá aqui? Dá pra entender essas coisas, né? Mas não adianta ficar gritando no altar, não é isso que traz comunhão no Espírito. Sabe quando traz comunhão com o Espírito? Como é que você tem comunhão com uma pessoa? Quando vocês dois concordam. Óbvio. Então como é que você tem comunhão com o Espírito Santo? Quando você concorda com ele. E quando que a gente concorda com ele? Quando a gente realmente entende, ou melhor, recebe a obra consumada de Cristo. Quando você concordar que Jesus Cristo é o único que pode salvar, você está entrando em comunhão com o Espírito e ele vai usar você para dar palavras de vida. Mais do que a letra, para revelar o coração de Deus. E se você e não precisa ir tão fundo, só você dizer para a igreja, explicar para ela que ela é amada, realmente dizer para a igreja o quanto Deus ama eles, e o quanto Deus fez por eles, e que Jesus salvou eles, e que o sangue dele qualificou a igreja para ser salva, que eles não precisam se qualificar, o sangue qualificou eles, por causa do amor de Deus por essas pessoas. Isso edifica a igreja e traz sucesso para as pessoas. O resto vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, mas essas palavras de vida é que vão salvar as pessoas para a vida eterna. Amém? Essa palavra que eu tinha para você. Qualquer dúvida, gente, pode me perguntar pelo message. Dentro disso eu posso passar os links dos meus estudos, das bíblias que eu estudo, porque os estudos não é só para líder, mestre, clero, para quem vocês pensam que são. O estudo é para a igreja toda. O Espírito da Verdade quer ensinar você, irmão, você que vai só no domingo da igreja assistir culto, Deus quer encher você, porque a Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha. Que Deus abençoe você, te dê muito sucesso através das palavras de vida, que Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. A paz do Senhor, gente. Olha o que eu tenho aqui. O meu livro que chegou e eu quero mostrar um pouquinho dele para vocês. Esse livro foi muito inspirado por Deus. Eu conto aqui como ele aconteceu, como foi o início dele, tudo que eu passei para realizar essa obra. E eu queria ler um pouquinho dele para vocês. Eu falo do verdadeiro Evangelho da Graça, a obra de Jesus que é pouco citada, que é pouco abordada e que pode trazer grandes coisas para você, a começar pela salvação. Eu vou só ler um pouquinho com um videozinho rápido que eu quero fazer aqui para você. Ler os capítulos, nós temos aqui 12 capítulos. É um livro fino, fácil, rápido de ler, realmente com palavras simples para você entender o que é o verdadeiro Evangelho e esse tempo que está tão importante para nós, que a igreja perdeu um pouco da revelação de Jesus Cristo. Então o capítulo 1 diz, afinal, o que havia de errado comigo? Capítulo 2, o exercício da carne. Capítulo 3, Cristo é o foco. Capítulo 4, lei versus graça. Vou explicar tudo sobre isso, você que tem dúvida. Capítulo 5, a velha aliança. Capítulo 6, recebendo a nova aliança. Capítulo 7, justificação pela fé. Capítulo 8, os frutos do Evangelho da Graça. Capítulo 9, Cristo é a nossa justiça. Capítulo 10, a igreja necessita de uma renovação. Capítulo 11, o verdadeiro Evangelho da Graça. E capítulo 12, um novo mandamento. Tá recheado de coisas inspiradoras, maravilhosas, e eu sei que você terminará esse livro sem temor, sem condenação e cheio de frutos para dar, porque a graça quando vem, não vem só para te salvar, ela vem para fazer você realizar coisas nesse mundo. Eu falo por experiência própria, a vida que eu tenho hoje, depois que eu recebi o Evangelho da Graça, é uma vida completamente diferente da que eu tinha, e os meus frutos vieram por essa obra. Então eu indico você, vai aparecer aí todas as informações para quem quer adquirir esse livro, e que Deus abençoe muito a sua vida através dessa obra. Até a próxima!